Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves novamente. Hoje resolveremos uma questão muito interessante do ITA, falando sobre poliedros. Essa questão será resolvida com todas as riquezas de detalhes. Mas, antes de irmos para a questão, eu peço a vocês que deem um like, que vocês comentem sobre essa questão, que vocês inscrevam-se no meu canal e caso vocês gostem da resolução, compartilhem essa resolução com outras pessoas. Um forte abraço do professor Valdeci Alves e até a nossa questão. Olá, meus queridos alunos e alunas, professor Valdeci Alves. Hoje resolveremos uma questão muito interessante, muito bacana do ITA. Então vamos à questão. Um poliedro convexo tem 13 faces. De um dos seus vértices partem 6 arestas. De 6 outros vértices partem de cada um 4 arestas. E finalmente, de cada um dos vértices restantes partem 3 arestas. O número de arestas desse poliedro é. Vamos à solução. O problema já nos fala, o poliedro convexo tem 13 faces. Então, se vocês observarem bem, está aqui, ó, falando 13, 13 faces. Isso foi dado pelo problema. Então, eu já coloquei aqui 13 faces. Vou até sublinhar aqui, 13 faces. O problema também nos diz o seguinte: de um dos seus vértices partem 6 arestas. Então eu já sei que esse poliedro tem um vértice, parte 6 arestas. Depois nós vamos trabalhar também com essa quantidade de arestas. De 6 outros vértices partem de cada um 4 arestas. Então também já sei que ele tem mais 6 vértices. Então vamos aqui sublinhar. De um partem 6 arestas. De 6 outros vértices, então já está nos dizendo que ele também tem mais 6 vértices. Já falou que tem um e 6 outros vértices. Partem de cada um 4 arestas. E, finalmente, de cada um dos vértices restantes. Então, ele está falando aqui vértices restantes. Eu não sei quantos são esses vértices restantes. Inicialmente, esses vértices restantes eu vou chamar de x. Então vamos para essas informações que o problema nos deu. Em relação a V, esse V aqui significa V de vértice. Ele fala que de um dos vértices restantes parte o número tal de arestas, de 6 vértices também parte o número tal de arestas, e do vértice restante parte um outro número de arestas. Então eu coloquei 1 mais 6 mais x. Ajustando, 1 mais 6, 7, mais x, então fica x mais 7. Eu já sei que esse poliedro tem x mais 7 arestas. Guardem essa informação. X mais 7 arestas. Para que nós possamos resolver essa questão, temos que saber dessa relação aqui fundamental de Euler. Apesar de se escrever Euler, se fala Euler. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. É importantíssimo saber dessa relação aqui de Euler. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, guardem isso aí também. Eu coloquei aqui esse cubo que é para a gente observar alguns elementos. O que é a aresta? A aresta é exatamente isso aqui, ó, que eu vou falar para vocês. Vou até colocar aqui, ó, com lápis. Isso aqui é a aresta, tá bom? Que está em vermelho aqui. O que são os vértices? Os vértices são esses pontinhos aqui quando tem o encontro das arestas. Então eu coloquei aqui esse pontinho aqui vermelho, ó. A gente chama de vértice. E face? Face é isso aqui, ó, como se fosse uma face mesmo, ó. Tô até rachurando aqui. É importantíssimo que vocês saibam uma diferença entre a aresta e lado. Por isso que eu coloquei aqui A e B. Qual é essa diferença? Entre A e B, eu posso considerar dois lados, o lado de A para B ou o lado de B para A. Mas a aresta é uma só. Vocês vejam, lado de A para B ou de B para A. Porém, a aresta é uma só. Com esse conhecimento, com isso agora que eu acabei de explicar para vocês, a gente conclui, tá, que n, que é o número total de lados
de todas as faces, n é igual a 2a. O que significa n igual a 2a? Significa que o número total de lados de todas as faces é igual a 2 vezes o número de arestas. Eu vou voltar aqui para poder explicar novamente para vocês. Lado aqui eu tenho de A para B ou de B para A. Então, eu posso considerar dois lados. Porém, aresta eu considero somente uma. Por isso que está aqui, que o n é o número total de lado de todas as faces. N será igual a 2a. O número total de lados vai ser igual a 2 vezes o número de arestas. Ou 2 vezes o número de arestas é igual ao número total de lados. E temos também essa relação de Euler. E o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Vamos começar a substituir os elementos frente a essa relação aqui de Euler. Quem é V? V é o número de vértices. Eu já expliquei para vocês que o número de vértices será x mais 7. Então, no lugar de V, eu coloquei aqui, ó, x mais 7. No lugar de V, eu coloquei x mais 7, coloquei até uma setinha aqui. Quantas faces esse poliedro tem? Foi dito no problema, olha aqui, 13 faces. Então, no lugar de F, eu coloquei 13, igual a A mais 2. Vamos dar aqui uma ajeitada. 7 mais 13 dá 20. O x eu deixo aqui também. Passo 2 para o outro lado, se ele é positivo, ele passa negativo. Então, eu tenho x mais 20 menos 2 igual a A. Dando mais uma ajeitada, 20 menos 2 dá 18. Então, fica x mais 18. A igual a x mais 18. Deixei aqui destacado em amarelo. Então, eu descobri que o número de arestas, que é o A, equivale a x mais 18. E já sabemos que vértice equivale a quanto? A x mais 7. Como eu falei para vocês que o número total de lados das faces ele equivale a 2 vezes o número de arestas, ou 2 vezes o número de arestas equivale ao número total de lados, vamos trabalhar em cima dessa informação. Pessoal, o número total de lados, que eu posso representar por 2 vezes o número de arestas, como que eu acho? Vamos voltar aqui para o problema. O que ele diz? De um dos seus vértices partem 6 arestas. Eu vou pegar um, que é um dos vértices, e multiplicar por 6. Aí, se partem 6 arestas, eu vou saber quantos lados tem ao todo. Depois ele fala, de 6 outros vértices partem de cada um 4 arestas. Então, eu vou pegar 6 vezes 4. E, finalmente, de cada um dos vértices restantes, partem 3 arestas. Esse vértice restante, ele não falou quanto é. Se é 1, 2, 3, 4. Então, eu chamei de quê? De x. Então, fica x vezes 3. 1 vezes 6 dá 6. 6 vezes 4, 24. X vezes 3, 3x. Ajustando, fica 6 mais 24 dá 30. Coloquei aqui. E mais 3x. Então, fica 3x mais 30. Ou seja, 2 vezes o número de arestas, que equivale ao número total de lados, é representado por 3x mais 30. Aí, o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho 2 vezes o número de arestas, que é 3x mais 30, representado aqui por 3x mais 30, eu vou pegar essa aresta aqui, que também foi representada por x mais 18, e vou multiplicar por 2. Por quê? Já vou explicar. Primeiro, vamos multiplicar aqui. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 18 dá 36. E 2 vezes a dá 2a. Então, 2a deu 2x sobre 36. Ou seja, eu posso representar 2a como 3x mais 30 ou como 2x mais 36. São representados de formas diferentes, mas se equivalem. Vai dar o mesmo resultado. Por que eu fiz isso? Equivaler aqui 2a igual a 2a. Para eu ter uma equação e obter o valor de x. Vejam, 3x mais 30 igual a 2x mais 36. Porque essas duas expressões representam 2a, ou seja, 2 vezes o número de arestas. Resolvendo isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou até resolver aqui para vocês. Se eu passar o 2x para o outro lado, fica 3x menos 2x. E do outro lado, o que fica? 36 menos 30. Pronto, 3x menos 2x dá x. 36 menos 30 dá 6. Então, eu descobri que o x, ó, vale 6. Está aqui, o x vale 6. O A, que é o número de aresta que ele quer, que eu tinha obtido já aqui, vai ser x mais 18. Como x vale 6, eu substituo x por 6 mais o 18
então vai dar 24. Resposta é a letra D. Assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Está aí a resolução. O que vocês deveriam saber era a relação de Euler e também saber que o número total de lados equivale a 2 vezes o número de arestas. E trabalhar a questão algebricamente para que nós pudéssemos aqui obter o valor de x e, por fim, substituir para achar o número total de arestas. Está resolvida essa questão muito bacana, muito legal, do ITA. Um forte abraço para vocês. Estudem e aprendam com calma e elegância. E se essa questão ajudou a vocês, por favor, inscrevam-se no canal, deem um like e indiquem esse vídeo para quem precisar, para quem gosta de resolver questões de matemática, em particular questões do ITA. E não se esqueçam, aula online para todo o Brasil. Quem quiser aula online de matemática para o ensino médio, ensino fundamental 2, para concursos públicos, seja civis ou militares, entre em contato comigo para que nós possamos conversar sobre aula online.